Oi, pessoal. Na aula passada, nós vimos as principais diferenças entre os sistemas de regeneração por organogênese e embriogênese. Hoje nós vamos começar então a ver a organogênese, começando com a organogênese de raiz, que é o sistema mais simples. Vocês devem se lembrar que quando a gente mostrou na primeira aula aquele esquema de que se a gente cortar uma ponta do meristema da raiz, ele vai acabar se reconstruindo, se regenerando. Se a gente fizer cortes de uma planta em outros pontos, principalmente no caule, a gente mesmo assim pode regenerar a raiz, porque esse é o princípio do funcionamento do enraizamento de estacas. Vocês devem se lembrar da aula de fisiologia vegetal básica. A gente pode fazer mudas de plantas ou propagar plantas sem cultura de tecido, simplesmente tirando uma estaca e colocando para enraizar. Esse enraizamento de estacas é ainda auxiliado por uma concentração de auxina. Se eu adicionar uma solução de auxina ou molhar essa estaca numa solução de auxina, esse enraizamento vai ser ainda mais eficiente. Por que o efeito da auxina? Porque é justamente o hormônio que induz a formação de raízes. As auxinas, vocês devem se lembrar, são produzidas no meristema apical caulinar e nas folhas jovens. Essa auxina não fica nessa região, ela é transportada para a base do caule pelas proteínas PIN até chegar à raiz, onde ela é translocada novamente para a parte aérea. Portanto, se a gente fizer uma estaca, cortar o caule, o transporte polar de auxina vai carregar a auxina até a base dessa estaca, desse pedaço de caule que a gente cortou, e esse acúmulo de auxina, esse aumento da concentração de auxina na base da estaca, vai induzir as raízes. Então, a gente já tem essa informação de que numa planta, num sistema natural, no próprio corpo da planta, uma grande concentração de auxinas vai induzir a formação de raízes. E é isso que a gente vê na cultura de tecidos. Então, se a gente colocar uma concentração alta de auxina no meio de cultura, essa concentração de auxina vai induzir a formação de raízes dos explantes. De onde é que saem essas raízes do explante? Se eu colocar um explante de folha ou mesmo explante de caule, da onde que essa raiz vai sair? Como nós vimos na aula passada, a origem da regeneração em cultura de tecidos pode ser de vários tecidos. Por exemplo, de epiderme, ou então do sistema vascular. Quando eu digo sistema vascular, eu quero dizer principalmente do periciclo, que são células que já estão em divisão, ou mesmo do mesofilo ou do córtex, mesofilo da folha ou córtex do caule, por exemplo. Nós temos exemplos de casos em que a regeneração pode vir desses lugares. O que decide isso? Geralmente é espécie específica. Algumas espécies regeneram pela epiderme, outras espécies regeneram pelo periciclo, etc. Tudo depende da concentração endógena de auxina nessas espécies. O que a gente deve se lembrar é de que o sistema de regeneração de raiz vai ocorrer tanto por organogênese da raiz, que é o assunto da aula que a gente vai falar hoje, como por embriogênese. Em todos os casos, um aumento da concentração de auxina é que está induzindo essa regeneração de raízes. O que a auxina faz é acionar os genes necessários para que haja a organização de um novo meristema, que é o responsável para fazer os diferentes tecidos da raiz. Então, o que vai acontecer durante a regeneração é a recuperação dos tecidos que compõem a raiz, que são a epiderme, o córtex, o periciclo e o sistema vascular, que a gente chama coletivamente de estélon. Nas raízes da planta, todos esses tecidos são formados a partir de divisões e diferenciação de células do centro quiescente, que é o coração do meristema radicular. Nós vimos então que as raízes podem ser formadas em estacas. As raízes são formadas durante a embriogênese, numa planta normal, uma planta que vai ainda nascer. E durante o desenvolvimento também existe a formação de raízes laterais. Então, a raiz principal é aquela, ou raiz primária, é aquela que se origina na germinação da semente. À medida que a raiz vai crescendo, ela pode dar origem à raiz lateral. De onde saem as raízes laterais numa planta normal? As raízes laterais saem por divisões celulares do periciclo. Então, o periciclo é um tecido que compõe o estélon, que é o tecido provascular, e o periciclo geralmente está em divisão. Em algumas situações, existe uma modificação na programação do periciclo para desenvolver raízes laterais. Muito bem, então nós vimos que existem raiz primária, que é aquela raiz que aparece durante a germinação da semente, que teve origem embrionária. Tem a raiz ectópica, nós chamamos de ectópica a raiz que aparece durante o desenvolvimento de estacas, por exemplo. Ectópico quer dizer que apareceu no lugar onde você não esperava. Você cortou o caule e do tecido da base do caule saiu uma raiz, que é a raiz ectópica.
Nós vimos então a produção de raízes laterais. Todas essas raízes, a raiz primária, a raiz lateral, a raiz ectópica, etc., todas elas têm a mesma programação genética. Não existem 36 maneiras de fazer uma raiz, existe uma maneira só. E o processo de formação da raiz sempre se inicia com um acúmulo de auxina. Esse acúmulo de auxina geralmente acontece por transporte feito pelas proteínas PIN. Nesse exemplo que vocês estão vendo, é o início da organogênese de uma raiz. As imagens que vocês estão vendo são todas imagens de microscopia confocal, portanto, de fluorescência. Essa fluorescência em azul que vocês estão vendo é uma coloração específica de DNA para o núcleo, é um corante que chama DAP, para curar o núcleo das células. Então, vocês estão vendo em azul, é núcleo de célula. Essa é uma planta transgênica, em que a proteína PIN foi associada à proteína marcadora GFP. Tudo que floresce em verde é por causa da GFP. GFP é a sigla para Green Fluorescent Protein, proteína que floresce em verde. E como a região codificadora da proteína PIN está associada à região codificadora da GFP, aonde está verde é porque tem GFP e onde está verde também tem a proteína PIN. Vocês devem se lembrar da aula de fisiologia básica, que a proteína PIN ela tem uma distribuição que não é homogênea, ela é polar. Nós vimos isso inclusive na aula passada de aula de polaridade. Nós vimos a distribuição da proteína PIN é sempre polar. Então vocês estão vendo na primeira foto, na foto A, aparece a expressão da proteína PIN em células do periciclo que formam um transporte conflitante. A célula de cima joga auxina para a célula de baixo joga auxina para a célula de cima. Geralmente não é isso que acontece. O que acontece no periciclo geralmente é o transporte para a base da planta. O periciclo está no centro da planta, faz parte do tecido provascular. Então o papel do periciclo é transportar a auxina para baixo da planta em direção à raiz, e lá na raiz vai ser distribuído para carregar de novo para cima pela PIN2. Então geralmente o periciclo teria a proteína PIN na base das células. Mas aí aconteceu essa anomalia, e essa anomalia causa justamente um acúmulo local de auxina. Esse acúmulo local de auxina vai induzir a divisão celular. Então, na segunda foto, nós já vemos que esse grupo de células, havia só 2 células, na verdade, deu esse conjunto de células. Todas elas expressam proteína PIN, e todas elas expressam proteína PIN jogando a auxina para dentro desse grupo de células, que vai continuar se dividindo. Chega um momento, então, que esse grupo de células é suficiente para se organizar. E essa organização se inicia com a diferenciação das células do centro quiescente, que são essas células marcadas com esses 2 asteriscos brancos que vocês estão vendo. Tem 2 na frente, tem 2 atrás, que nós não conseguimos ver. O centro quiescente em Arabidopsis são sempre 4 células, e eles são o coração do meristema apical radicular. Então, nesse momento em que a gente consegue perceber o aparecimento do centro quiescente, é porque essa nova raiz já está organizada. Então, esse centro quiescente vai continuar o desenvolvimento da raiz, simplesmente produzindo os outros tecidos. Que tecidos são esses? São aqueles que a gente tinha visto no exemplo lá atrás. Então, o centro quiescente são essas células roxinhas que estão aí. Estas células, existem 4 em Arabidopsis, o número pode variar conforme a espécie, geralmente são mais que 4. Essas células vão então começar a se dividir para dar origem à inicial de córtex endoderme. Essas iniciais podem se dividir para dar uma derivada, e essa derivada vai se dividir então em córtex para fora e endoderme para o lado de dentro da raiz. O centro quiescente ainda é responsável por divisões diretas formar o estelo, que é o tecido provascular. Então, o estelo depois vai se diferenciar em periciclo, xilema, floema e parênquima vascular. Então, vejam que um acúmulo local de auxina, um aumento da concentração de auxina numa determinada região, induz um grupo de células a se dividir, e posteriormente induz esse grupo de células a se diferenciar, algumas delas, no centro quiescente. Esse centro quiescente se organiza para dar origem aos tecidos da raiz. Então, a nova raiz se organiza a partir de um acúmulo de auxina. Como que o acúmulo de um hormônio, que é a auxina, pode induzir tantos processos diferentes assim de ontogênese, de diferenciação, divisão celular, etc. Vocês devem se lembrar do mecanismo de ação da auxina. A auxina induz a expressão de genes. E um dos primeiros genes que a auxina vai induzir vão ser fatores de transcrição que vão estabelecer essa polaridade para dar início ao desenvolvimento da raiz. Nós já havíamos visto anteriormente que existem fatores de transcrição que estabelecem a polaridade apical basal da planta.
E nós mostramos, inclusive, um desses fatores de transcrição, que se nós expressarmos nos dois polos do embrião, numa planta transgênica, por exemplo, vai dar origem a uma planta que tem meristema apical caulinar substituído pelo meristema apical radicular. Nós não comentamos que gene é esse, mas é isso que nós vamos ver hoje. Então, esse gene, na verdade, são dois genes redundantes, são dois genes muito parecidos, muito semelhantes. Geralmente, as espécies têm dois genes. Arabidopsis tem dois desses genes e eles são redundantes, quer dizer, eles funcionam da mesma maneira. Se eu mutar um gene, o outro gene continua a trabalhar para fazer o mesmo papel, porque é uma situação muito importante e mutações poderiam afetar o desenvolvimento da raiz. Então, para que isso não aconteça, existem dois, às vezes três genes que fazem o mesmo trabalho, porque se houver mutação em um, o outro gene continua fazendo a mesma coisa. Então, em Arabidopsis são dois genes, a gente chama de genes pletora no plural, mas a gente pode falar o gene pletora ou os genes pletora, porque na verdade os dois são muito semelhantes. Pletora 1 e pletora 2, eles têm um padrão de expressão muito semelhante. Se vocês olharem nessa hibridização in situ, a gente vê a expressão do pletora 1, que é lá na ponta da raiz, isso é um corte longitudinal de uma raiz, né? Então é lá justamente na região onde está o centro quiescente, as iniciais e as derivadas, ou seja, o meristema apical radicular. Se a gente olhar a expressão do pletora 2, também é muito semelhante. Essa expressão que nós estamos vendo na hibridização in situ é de uma raiz já em desenvolvimento, é de uma plântula já, né? Quando é que essa expressão se instala? Quando a expressão do pletora se inicia? Durante a embriogênese. Então, naquele momento em que o embrião tem 8 células, 4 no terço superior, 4 no terço inferior, pletora já começa a se expressar nas 4 células do terço inferior do embrião. Quando o embrião atinge a fase globular, pletora começa a se expressar então na região um pouco mais interna do terço inferior do embrião e inclui a célula da hipófise. Vocês devem se lembrar lá da fisiologia básica, a hipófise é uma célula que vem do suspensor, não vem do embrião propriamente dito, e a única contribuição que o suspensor dá para a formação da planta, que é justamente para diferenciar o centro quiescente, que é o coração do meristema apical radicular. Então, essa célula da hipófise já expressa os genes pletora. Essa expressão continua, então, a partir daí, no embrião, na fase de coração, etc., continua para sempre o desenvolvimento, a partir do momento em que a raiz se instala. Então, vocês estão vendo que a identidade de raiz já é instalada antes mesmo da formação da hipófise, já lá quando o embrião tem 8 células. Essa expressão, durante a embriogênese, é induzida por um acúmulo de auxina. Vocês devem se lembrar que no início da embriogênese a auxina é transportada pelo corpo da mãe em direção ao embrião, mas assim que o embrião faz as primeiras divisões, o embrião propriamente dito, ele começa a produzir auxina e transportar a auxina na região da hipófise, onde está a maior concentração de auxina no desenvolvimento embrionário. Então é justamente esse aumento da concentração da auxina na base do embrião, por transporte polar, feito pela auxina sintetizada pelo próprio embrião, é que induz a expressão do gene pletora. Então, a auxina, que é um hormônio, é capaz de induzir a transcrição diferencial de genes. Nós vimos isso desde quando a gente viu o hormônio auxina na fisiologia básica. Isso quer dizer, então, que se eu pegar uma raiz normal, submeter ela, ou qualquer tecido da planta, e submeter esse tecido a uma concentração maior de auxina, os genes pletora vão se ligar, então vão ser induzidos a transcrever nesse tecido que está submetido a maior concentração de auxina. Isso pode ser visto aí nesse experimento de RT-PCR de gel. Nesse experimento, nós vimos ali que foram extraídos RNAs de tecidos que ficaram em uma dose um pouco menor e uma dose um pouco maior de dois tipos diferentes de auxina, IAA, ácido indoacético, e NAA, ácido naftaleno acético. A primeira é uma auxina natural, a segunda é uma auxina artificial, só para mostrar que qualquer molécula de auxina é capaz de induzir a expressão dos genes pletora. Nesse experimento, quanto maior a intensidade dessa banda que vocês estão vendo, maior é a expressão do gene. Vocês podem ver que para o gene pletora 1 e para o pletora 2, quanto maior a concentração de auxina, mais brilhante vai ficar essa banda, portanto, mais o gene está expresso. Isso demonstra, portanto, que quem liga ou quem induz a expressão do gene pletora realmente é um aumento da concentração de auxina. Bom, então isso quer dizer que o aumento da concentração de auxina induz a expressão do genes pletora e os genes pletora são os responsáveis pela formação de todos os tecidos da raiz. Isso quer dizer que se eu pegar uma planta transgênica e superexpressar o gene pletora, então no embrião vão se formar
raiz nos dois polos, no polo caulinar e no polo radicular, e é justamente isso que acontece, é o que a gente tinha mostrado uma foto sobre isso, aí está uma outra foto que mostra esse mesmo caso, são plantas transgênicas superexpressando o gene pletora, e aí vocês estão vendo que tem a raiz nos dois polos. Não só isso acontece, mas vai induzir também a formação de raízes laterais e raízes ectópicas, porque a expressão do pletora é tão grande que se eu deixar essa planta continuar o crescimento dela, claro que essa planta não vai crescer na natureza, ela não tem meristema caulinar, portanto essa planta não vai continuar o desenvolvimento dela, na natureza ela morreria, mas se eu colocar esse embrião na cultura de tecidos, ou seja, eu vou manter então nutrientes necessários para essas células continuarem vivas e continuarem crescendo, essa planta vai viver durante ainda um pouco de tempo. Mesmo que eu não coloque nenhum hormônio no meio de cultura, como essa planta está super expressando pletora, vai começar a formar raiz para todo lado. Como vocês devem se lembrar que existe um marcador, vamos dizer assim, para o tecido de coifa da raiz. Vocês se lembram que a coifa da raiz é responsável por sentir a gravidade. Quando nós falamos da aula lá de gravitropismo, lá na fisiologia básica, nós falamos que a planta percebe a gravidade por causa da presença de grânulos de amido, que são chamados estatólitos, e esses estatólitos estão presentes na coifa da raiz. Pois muito bem, se os estatólitos são grãos de amido, eles estão presentes exclusivamente na coifa, o amido consegue ser corado com iodo. Se nós colocarmos iodo uma quantidade de amido, esse iodo vai mudar de cor, fica marrom, às vezes azulado. Portanto, se eu pegar a ponta de uma raiz qualquer e mergulhar em uma solução de iodo, a coifa vai ficar pigmentada, vai ficar colorida por causa dos grãos de amido dos estatólitos. Então, vai ficar marrom, como está nessa figura aí, às vezes fica azul escuro, depende de como foi feita a solução de iodo. Então eu posso usar essa solução de iodo para usar como marcador aonde tem coifa. Onde tem coifa é porque tem raiz. Então vejam que se eu colocar esta plântula, que é originária de uma superexpressão de pletora, numa solução de iodo, eu vou ver que existem vários pontinhos ali escuros, cada pontinho escuro desse é uma ponta de uma raiz. Então vejam que a expressão do gene pletora é necessária e é suficiente para induzir a formação de raízes em plantas. Mas como o único gene consegue fazer tudo isso? É porque como o pletora é um fator de transcrição, ele vai ligar e desligar a expressão de outros genes. Então a auxina liga a pletora e pletora vai ligar mais, vamos dizer, 20, 30 genes. Geralmente esses genes que pletora liga também são fatores de transcrição e esses genes, por sua vez, vão ligar mais 20 e 30. Então vocês estão vendo que ligando um gene, que a gente chama de gene master, como pletora, esse gene vai ligar, vai coordenar, vai orquestrar a expressão de centenas e às vezes milhares de outros genes, que esses, por sua vez, são todos os genes necessários para desenvolver todos os tecidos de uma raiz. Essa imagem é uma imagem de microscopia de confocal. Vocês devem imaginar que o que está em verde é GFP, portanto isso mostra a expressão de vários genes. Eu não vou entrar em detalhe, a gente mostra esse slide geralmente para pós-graduação, para estudar os detalhes todos de formação da raiz, mas isso é só para mostrar para vocês que a gente já existem estudos há muito tempo bem detalhados a respeito dos genes que o gene pletora liga e o papel desses genes na regeneração da raiz. Então, o que eu quero que vocês guardem é que existe então uma relação entre o aumento da concentração de auxina. O aumento da concentração de auxina vai induzir a expressão dos genes pletora. Isso acontece em raiz primária durante a embriogênese, isso acontece numa estaca que eu cortei para formar raiz ectópica, isso acontece na formação de raízes laterais, e isso acontece também na cultura de tecidos. Ou seja, a cultura de tecidos não faz nada extraordinário, ela simplesmente aciona os genes que naturalmente são necessários para a formação de uma raiz. Então era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem e-mail. Façam um exercício referente a essa aula e até a aula que vem. Tchau, tchau.